comentar com vocês a prova de Enem do segundo dia. Bem, a prova de inglês ela foi uma prova bem interessante, como a gente já viu no ano passado, né? A prova do Enem sempre tem letra de música. A gente teve uma letra de música aqui do Bob Marley, uma música popular bem conhecida por vocês, meus alunos. Temos também tirinha, né, que é um tipo de texto que eu falei para vocês que são muito comuns em provas de vestibulares, concurso. A gente tem que ter um pouco de cuidado com a interpretação. Podemos dizer que essa prova foi uma prova bastante simples. A gente sempre pode fazer uma relação do que temos na questão, né, no texto, com o item. Então, as respostas, na interpretação de texto, você sempre vai achar aqui a relação do texto. Estão bem óbvias, bem, na verdade, explícitas. Tá? A primeira questão, nós temos um pequeno texto falando sobre a relação dos estudantes e da questão de doenças do coração. Então, numa pesquisa, né, feita pelo American Institute, eles falam que, geralmente, os estudantes que abandonam as escolas antes dos 16 anos, eles têm mais propensão a sofrer um ataque do coração, um infarto. Então, aqui na questão ele pergunta, em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar o quê? Exatamente o que eu acabei de comentar, né? Que o maior nível de estudo reduz risco de ataques do coração, ou seja, as pessoas que deixam a escola têm mais chances de ter um ataque do coração, segundo a pesquisa apresentada pelo texto. A questão 2, nós temos aqui uma imagem, questões de imagem são sempre bem interessantes, né? Então nós temos aqui uma professora e um aluno, e a gente vê escrito no quadro branco, Reports due today. Então os alunos têm que entregar o trabalho até hoje, o dia limite. E o aluno chega para a professora e diz, né, I will send it to you telepathically, ou seja, ele está dizendo que vai mandar o trabalho telepaticamente para a professora. E eles perguntam justamente por isso, né? A professora ouve o estudante apresentando um argumento, e esse argumento representa o quê? Né? O aluno ele quer mostrar o quê com esse argumento? Ele quer convencer a professora que, na verdade, embora, né, ele não trouxe o trabalho para ser entregue, ele fez esse trabalho. Então, ele diz, né, que eu vou te enviar esse trabalho telepaticamente. Na questão 3, nós temos aqui uma pesquisa muito interessante, um projeto chamado Mappings, né, que é feito ele diz aqui, a project run by the London School of Economics. E ele pergunta para a gente exatamente qual é o foco, o que esse projeto enfoca. Então, o projeto, de acordo aqui com a pesquisa apresentada no texto, ele mostra para a gente aqui exatamente a resposta da letra D, né? A relação entre o nível de felicidade das pessoas, né, e o ambiente, o lugar em que elas vivem. Resposta letra D. A questão 94, uma questão bastante interessante, eu particularmente gosto muito de questões com letras de músicas, embora muitas vezes o nível de interpretação de uma questão que tem poesia pode ser um pouco subjetiva. Então aqui nós temos a música War, do Bob Marley, acredito que uma música bastante popular. E aqui no item eles perguntam para a gente, né, ciente da sua influência social na música War, o cantor se utiliza de sua arte para alertar sobre o quê? Né? Qual é a finalidade? O que Bob Marley quis mostrar na letra de sua música? E o Bob Marley ele mostra justamente o que está aqui na resposta letra B. A persistência da guerra, né, enquanto houver diferenças raciais e sociais. Né? Então, ele diz aqui, por exemplo, o Bob Marley ele fala muito da questão da África. Né? We Africans will fight, will find it necessary, ou seja, por conta das diferenças que tem lá, raciais, sociais, a guerra acaba sendo algo necessário. A questão 95, nós temos aqui a tirinha, né? Nós temos o Garfield aqui, que é um tipo de tirinha muito comum em provas de vestibulares. Né? E ele pergunta assim para a gente, a tira definida como um segmento de história em quadrinhos pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? Né? Então, o John chega conversando com Garfield e fala para ele, Remember my old girlfriend, Jodo? You know the cycle. You have to be more specific. Né? Então, fica parecendo, quando o Garfield fala para ele, You will have to be more specific. Parece que é muito comum, né, para o John ter esse tipo de namorada. Fica parecendo que o Garfield conhece as ex-namoradas de John
e que elas sempre eram meio que malucas, né? Então, a letra D seria a minha opção aqui dessa questão 95. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Então, nos outros cadernos, né, as correspondentes são as mesmas questões, elas só não estão na mesma ordem. Essas questões que eu comentei agora para vocês são as questões do caderno azul, ok? Boa noite.